Uniclac. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta na nossa sequência ainda no crime de homicídio, agora a parte 2. Pessoal, na parte 1, então, nós começamos a falar um pouquinho sobre homicídio, vimos sobre as causas de diminuição de pena que estão ali constantes no parágrafo 1º, inclusive que nas provas, geralmente, eles cobram, né, também chamam ali o crime de homicídio privilegiado. E hoje, na aula de hoje, nós vamos então estudar sobre as qualificadoras do homicídio, ou seja, situações nas quais o legislador ele entendeu por reprovar de forma mais incisiva determinadas circunstâncias que se vinculam ao contexto do verbo matar. Então, a gente vai estudar que são ao todo 7 incisos. Na aula de hoje, nós vamos estudar, né, os primeiros 5 e depois a gente vai ali estudar os demais, ok? Então, veja, pessoal, dentro do homicídio qualificado, tudo o que tem ao longo dos 7 incisos são circunstâncias, são hipóteses, situações que eventualmente poderão ou não permear a prática do verbo. Então, veja que nós vamos agora estudar cada uma delas. Primeira, né, qualificadora do crime de homicídio. Se o homicídio ele é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Vejam vocês que essa lacuna, aliás, essa locução ou por outro motivo torpe, é um exemplo, meus queridos, de interpretação analógica. Em matéria penal, vocês sabem, vocês estudaram lá em parte geral, que dificilmente nós temos interpretação analógica, tá? Então, veja que na interpretação analógica, o que acontece? O legislador, por ser incapaz de prever todas as hipóteses, todas as variáveis de determinada circunstância, ele traz para nós, sob a forma de exemplo, algumas circunstâncias, e aí ele cria, tá, uma locução normativa, para que você encaixe dentro dela tudo aquilo que se pareça com o que ele trouxe a título de exemplo. Então, veja que na interpretação analógica, o legislador ele vem exemplificando para você sobre as circunstâncias, e aí depois ele traz lacunas. Veja aqui no inciso 3º, ou outro meio insidioso, ou outro meio cruel, ou outro meio que possa resultar perigo comum. Ou seja, qualquer coisa que com isso se pareça, também será responsável por qualificar o crime. Então, veja aqui, no inciso 1º, nós temos mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Ou seja, paga e promessa de recompensa são exemplos de torpeza. Por outras palavras, tudo aquilo que se pareça com paga ou promessa de recompensa pode ser encaixado aqui no contexto dessa qualificadora. Então, veja que no inciso 1º, às vezes em prova, a prova trata essa qualificadora como sendo homicídio mercenário. Essa é a primeira informação do inciso 1º. Segunda informação, gente, essa forma qualificada, ela exige um concurso necessário de agentes. Ou seja, se eu trabalho na primeira parte, né, com paga ou promessa de recompensa, que é a nomenclatura que se vincula ali ao homicídio mercenário, então, obrigatoriamente, eu tenho que alguém que paga pelo serviço,
ou alguém que promete pagamento pelo serviço, e tenho aquele que faz o serviço. Então, aqui nós trabalhamos sempre com a figura do mandante e também a figura do executor. Então, vejam que, necessariamente, no mínimo, nós temos que trabalhar com dois agentes, duas pessoas. Por isso, nós dizemos que se cuida de um crime de concurso necessário. Obrigatoriamente, eu preciso de duas pessoas ali no contexto criminoso. Agora, veja, muitas vezes eu pago de forma antecipada ou eu prometo pagamento logo depois. Então, paga ou promessa de recompensa são exemplos de motivo torpe. O que é torpeza? Um conceito de torpeza. Geralmente, algo que seja repugnante, algo que seja reprovável. Ok? Vejam vocês, tá? Na nossa leitura, nós temos mediante paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Esse ou qualquer outro motivo torpe é a brecha que nós temos para inserir tudo aquilo que se assemelhar a paga ou promessa de recompensa. Por outras palavras, gente, tudo aquilo que envolver grana, interesse econômico, está inserido no inciso primeiro. Então, por exemplo, matei meu marido para ficar com a pensão. Veja, um interesse financeiro. Matei meu marido? Não, me perdoem, né? Paguei alguém para matar meu marido para eu ficar com a pensão. Então, veja, por que é que eu mandei matarem meu marido? Por causa da grana. Então, veja que eu estou ali interessada em algo torpe, ok? Por outro lado, a pessoa que recebeu a grana, por que que ela matou? Porque ela recebeu a grana. Então, ela também está ali, né, diante da paga ou promessa de recompensa. Então, vejam vocês, pessoal, esse primeiro inciso, ele cuida de uma circunstância, de algo que pode motivar a prática de um homicídio. Mas veja, uma circunstância vinculada à grana, interesse econômico. Agora, veja, muitas vezes, a pessoa que é a mandante, vou apagar aqui, a pessoa que é a mandante, ela determina que se faça, que se mate a vítima, mas sem interesse pecuniário, ela tem outro interesse. Então, por exemplo, suponhamos que a gente tem aqui o mandante e o executor, correto? O executor recebeu, sei lá, R$ 1.000 para matar. Quem pagou essa grana? O mandante. Por que é que o mandante queria mandar matar? Suponhamos que o mandante queria mandar matar, sei lá, porque é um inimigo, queria se livrar da pessoa. Então, veja, nesse caso, como que funciona? Nós temos um concurso de pessoas? Temos um concurso de pessoas. Veja, o mandante, ele mandou matar por uma motivação diferente do dinheiro, concordam? Porque, veja, não é a grana que despertou no mandante a vontade de mandar matar. Não foi a grana, foi outro interesse. Por outro lado, o executor, por que é que ele está executando? Por causa da grana. Então, veja que o executor, ele é motivado pela torpeza. Claro, é a grana, tá? Aquele que manda, ele paga. Então, nesse caso, o dinheiro, a grana, não é algo que motiva a pessoa a mandar matar. Então, veja que nesse caso, embora nós tenhamos duas pessoas aqui no contexto criminoso, o que vai acontecer? Somente o executor vai responder pelo inciso primeiro, pela paga ou promessa de recompensa. O mandante não responde, a não ser que o mandante também esteja com um interesse pecuniário. Então, vou voltar no meu exemplo. Mandei matar o meu marido porque eu queria ficar com a pensão. Então, a pergunta é, por que é que a Laila mandou matar? Para ficar com a grana. Então, veja que a minha motivação, assim como aquele que recebeu a grana,
também é interesse econômico. Então, nesse caso, nesse meu último exemplo, Laila e matador, né? Laila e executor, respondem por essa qualificadora. Agora, veja, cada um teve o seu motivo pessoal, concordam? Laila pela pensão, o executor por R$1.000. Cada um é dono da sua motivação, concordam? Laila pensão, executor R$1.000. Então, veja que esse inciso primeiro, ele é uma circunstância de natureza subjetiva também, assim como as que nós estudamos no parágrafo primeiro. Então, quem está com código aí vai colocar CS, circunstância subjetiva, de modo, meus queridos, que quando eu tenho concurso de pessoas, mandante e executor, somente, guardem isso, somente responderão pelo mesmo crime, pela mesma qualificadora, quando cada um tiver a sua torpeza. Laila, torpeza do dinheiro, executor, torpeza do dinheiro. Agora, se por outro lado o mandante ele não é motivado pela grana, o mandante não responde pelo inciso primeiro, somente aquele que está motivado pela grana, que é o executor. Então, sempre cai em prova o seguinte, né? Fulano, sei lá, por ciúmes ou por qualquer outra razão, contratou B para matar a vítima. B matou a vítima. Logo, aí coloca, fulano e B respondem por, aí tem lá, homicídio qualificado, inciso primeiro. Depois eles colocam só o executor no inciso primeiro. Então, veja que nesse meu exemplo, somente o executor está no inciso primeiro. Porque o mandante, ele não foi imbuído, ele não foi motivado por essa grana. Então, muita atenção. Na maioria dos exemplos de prova, tá? Mandante e executor não têm a mesma capitulação no inciso primeiro, ok? Na maioria das provas, 99,9% das provas, mandante não é atingido por essa qualificadora, ok? Justamente por quê? Porque a motivação dele não é financeira, não é econômica, tá? Então, muita atenção nesse detalhe para não perder questão de bobeira. Tudo bem, pessoal? Então, sobre o inciso primeiro, que nós tínhamos para ver é isso. Veja, quem está com código, portanto, coloque aí no inciso primeiro, CS, né? Circunstância subjetiva, ok? Agora, segunda circunstância, inciso segundo, por motivo fútil. Então, olha lá, o que é motivo fútil? Motivo fútil é tudo aquilo que guarda uma relação de desproporção. Tudo que é desproporcional. Geralmente, pessoal, matar por ciúmes é fútil. Matar por quê? Por traição amorosa é fútil. Matar por término de relacionamento. Término de relacionamento é fútil, tá? O que se entende, pessoal? Que um relacionamento, um sentimento, ele é desproporcional quando comparado com a vida de alguém. Então, por exemplo, pô, matei porque você terminou comigo. Pô, um término de relacionamento, ele vale muito menos do que a vida de uma pessoa, tá? Então, em regra, tá? Término de relacionamento, ciúmes, traição amorosa, vingança, são exemplos de motivo fútil, tá? Agora, veja, na aula 1, lembra que eu dei um exemplo da mulher grávida que estava no homicídio privilegiado, que ela pegou o marido na cama e matou a outra? Aquela hipótese lá foi uma hipótese excepcionalíssima, em que a traição amorosa, tá, justificou o privilégio. Porque, na verdade, o ato sexual, né, ela surpreendeu no momento em que era praticado. Então, o tribunal entendeu que isso era uma provocação injusta. Tá? Por outras palavras, se essa mulher grávida tivesse tomado conhecimento da traição de outra forma, que não presencial,
com certeza ela não teria ali o amparo dessa causa de diminuição de pena. A questão toda é que, como ela presenciou ali ao vivo, né, aquilo ali foi tomado pelo tribunal, interpretado pelo tribunal como sendo uma provocação injusta, beleza? Mas de regra, né, traição não justifica, tá, a prática do homicídio. Na verdade, é uma qualificadora pela futilidade. Agora, veja, futilidade. Então, se você mata alguém motivado por esses fatores, isso é algo objetivo ou subjetivo? Então, veja, essa circunstância, essa motivação fútil que pode ou não estar presente, assim como é no inciso 1º, também é uma circunstância subjetiva. Então, veja, quem está aí com código vai colocar no inciso 2º CS, de circunstância subjetiva. Por outras palavras, a pessoa que matou, motivada pelo ciúme, somente ela vai responder por essa qualificadora. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Suponhamos que a gente tenha A, B e C. C terminou o relacionamento com A. Terminou, não quer mais saber. A ficou arrasado, ficou devastado, né? É tipo quando o professor de penal não dá moral para o professor de civil. Eles ficam arrasados, ficam tristes, porque a gente não quer saber, não quer assunto. Então, veja, né? C terminou o relacionamento com A, está arrasado, muito triste, chateado. A quer o quê? Quer revanche, ela não quer que C se relacione com ninguém. A quer matar C em virtude desse término. E A vai com B até o local do crime e acaba matando C. Por que B foi lá? B foi a pedido de A. Veja, B não ama C. B não foi, né, não terminaram com B. B não tem nada a ver com o relacionamento. B não está motivado por término de nada. B está ali por quê? A pedido. Então, veja, quem está trabalhando com uma motivação fútil ali, matando por um término de relacionamento? A. Então, veja que essa circunstância, futilidade, ela atinge só A. Não atinge B. Porque B não é motivado pelo término. B é motivado por quê? Um pedido. A falou, pô, quebra essa pra mim, já quebrei várias pra você, já te ajudei muito, dá uma força pra mim aí. E B concordou. Mas veja, a motivação do B não é desproporcional nesse sentido aqui. Não nesse sentido. Então, veja que nesse caso, não vai se comunicar para B esse término de relacionamento. Então, portanto, B está fora, tá? Claro, se no processo demonstrar que B já não gostava de C, que B era inimigo de C, alguma coisa assim, tudo bem, até ele pode ser alcançado. Mas aí percebam que se ele for alcançado, não é que estava em A e se comunicou para ele, é que ele tinha a motivação fútil dele também, tá? Então, quero que vocês entendam que quando o CS, né, a circunstância, ela é subjetiva, guardem esse nome, subjetiva, cada um é dono da sua. Ninguém vai responder por vontade dos outros, ok? Não há essa comunicabilidade, ok? Então, olha lá, gente. Inciso 2º, motivo fútil. Vou apagar aqui. Inciso 3º. Então, olha lá. Inciso 3º. Com emprego de veneno, fogo, asfixia, explosivo. Então, olha lá. Lembra da interpretação analógica? Então, veja. Com emprego de veneno. Veneno é um exemplo de quê? Exemplo de meio insidioso. O que é um meio insidioso? A vítima, ela é atacada
e ela não percebe. É aquele ataque sorrateiro. Então, exemplo de meio insidioso, professora, que pode cair na minha prova. Cortou o cabo do freio, cortou o cabo da embreagem. Então, a vítima está dirigindo e acredita que sofreu um acidente, quando, na verdade, houve um ataque silencioso ali para que ela morresse. Então, foi um homicídio pelo meio insidioso, tá? Então, veja que o legislador ele nos deu veneno e exemplificou, né? Usou veneno como exemplo de meio insidioso. Depois, mediante emprego de veneno, que é exemplo de meio insidioso, mediante emprego de fogo. Fogo é exemplo de quê, gente? Fogo é exemplo de meio cruel. O que é um meio de execução cruel? Meio de execução cruel é o meio que causa intenso, coloquei, intenso, mais sofrimento desnecessário na vítima. Intenso e desnecessário sofrimento na vítima. Isso é um meio cruel. Além do fogo, nós temos outros exemplos aqui no inciso? Temos. Asfixia, tortura, são todos meios cruéis. Basta que vocês pensem o seguinte como meio cruel. A pessoa precisava sofrer tanto para morrer? Então, naturalmente que não. Então, se você mata uma pessoa asfixiada, veja, a vítima ela sofre mais do que deveria. Se você mata uma pessoa queimada, ela sofre mais do que o suficiente para a morte. Veja, claro, a gente tem que lembrar que o simples fato da pessoa morrer já vai provocar nela uma dor. Mas, por exemplo, eu matei uma pessoa esfolada viva. Será que ela sofreu mais do que ela deveria? Com certeza ela sofreu mais do que deveria. Então, isso é meio cruel. É aquele em que há o emprego de um sofrimento desnecessário para a morte da vítima. Então, veja, fogo é o exemplo, asfixia, tortura, são exemplos de meios cruéis. Veja, pessoal, aqui, dentro desse contexto, tá? Asfixia. Então, geralmente em prova cai como? Fulano morreu estrangulado, tá? Fulano morreu com emprego de mata-leão. Sempre, fulano morreu ali afogado no travesseiro, que dá ideia de asfixia. Tudo em que a vítima agoniza, sofre demais. Agonizar é sofrer demais. Tudo aquilo que provoca agonização da vítima é meio cruel, tá? Agora veja, por fim aqui, nós temos o explosivo. Explosivo é um meio de execução que resulta perigo comum. Por que perigo comum? Porque a partir do momento que eu mato alguém com uma granada, eu posso ter um estilhaço atingindo outra pessoa. Então, veja, o simples meio de execução, por si só, já é responsável por causar um perigo comum. Então, exemplo. Ah, professora, dá outros exemplos. Bomba caseira. Também é um exemplo que cai em prova de meio de execução que resulta um perigo comum. Agora, nós temos alguns detalhes com relação a esse inciso, né? Inciso terceiro, a essa qualificadora. Então, coloque aí no material de vocês, com relação ao inciso terceiro. Primeira observação. OBS 1. Quantidade, então olha lá, quantidade de tiros ou golpes por si só não caracterizam crueldade. Então, por exemplo, às vezes em prova eles colocam assim: fulano recebeu 20 pauladas na cabeça e morreu. Logo, A vai responder. Aí tem lá, homicídio qualificado pela crueldade. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque na questão, pessoal, tem que trazer a informação seguinte, que a pessoa sofreu muito com essas 40 pauladas, que ela agonizou. Porque, veja, se, por exemplo, na primeira paulada ela desmaiou, as outras 19 não ocasionaram sofrimento desnecessário nela, porque ela não sentiu. Então, muito cuidado, né? Quando a questão ela trouxer vários tiros,
vários golpes, várias facadas. Isso sozinho não caracteriza crueldade, tá? Tem que vir alguma informação no sentido de que a vítima agonizou, a vítima sofreu mais do que o necessário para morrer. Aí sim você pode ter a segurança de marcar como essa qualificadora, tá? Às vezes eles colocam assim, fulano com 8 anos de idade, né, sofreu 20 pauladas na cabeça. Aí você fica, meu Deus, né, é um absurdo, você já fica arrasado, você já está triste. Mas para a prova, isso daí qualifica? Não sabemos. Se a primeira paulada matou a vítima, né, não houve um sofrimento desnecessário por parte dela, ela morreu na primeira, tá? Então, muito cuidado que isso é cilada, tá? É uma cilada, Bino, fica esperto com quantidade de golpes, de tiros, de pauladas e de facadas, tá? Nem sempre. A questão, ela tem que trazer de forma associada, pessoal, o quê? Que houve o sofrimento dessa vítima. Tudo bem, gente? Também outro detalhe que a gente tem aqui que às vezes cai muito em prova, tá? A diferença entre homicídio qualificado pela tortura, então olha lá, homicídio qualificado pela tortura é diferente do crime de tortura com resultado morte, é outra coisa. Então, veja, pessoal, no homicídio qualificado pela tortura, o nosso meio de execução é a tortura. Então, você tem o dolo e sempre teve esse dolo de matar. E você opta, escolhe pelo meio de execução tortura. Então, você, desde a conduta inicial, você já sabe que a vítima vai morrer pelas suas mãos, mas para isso você escolheu a tortura como meio. Tá? Então, esse é o homicídio qualificado pela tortura. Agora, no crime de tortura com resultado morte, nós temos um exemplo de crime préter-doloso. Artigo 19, para quem está fraco aí em direito penal. Um crime préter-doloso. O que é um crime préter-doloso? Eu tenho um dolo vinculado a uma finalidade na conduta e, né, houve um resultado mais grave que, embora previsto, não era desejado. Então, veja, nós temos uma lei especial que é a lei de tortura. E na lei de tortura, o foco do crime de tortura não é matar a vítima. O foco da lei de tortura é o quê? Causar sofrimento físico na vítima, para obter informações, obter confissões. Não é você causar sofrimento físico para a morte. Você tem uma finalidade ali atrelada à tortura. Mas pode ser que, dependendo da forma como essa tortura for praticada, a vítima pode morrer. Então, veja que o seu dolo inicial em nenhum momento foi matar essa vítima. Mas, veja, durante a execução, algo saiu fora do controle ou fora do desejado e acabou que essa vítima morreu. Então, exemplo, os policiais torturam a vítima para confessar. Torturaram demais, a vítima morreu. Então, veja, o dolo inicial dos policiais não era matar essa vítima, era obter o quê? Informações sobre o crime. Então, nesse caso, nós temos um crime de tortura com resultado morte. Então, é um crime qualificado pelo resultado morte. Então, veja que aqui, diferente daqui, aqui o resultado morte não é desejado. Ele ocorre a título de culpa. Agora, aqui não. O resultado morte, desde o início, ele é desejado. Inclusive, o meio de execução que você escolheu foi a tortura. Então, muita atenção para essa peculiaridade aqui desse crime. Tudo bem, gente? Com relação a esse inciso terceiro, né, a gente já viu os aspectos mais importantes, tá? Agora, com relação a ele, lembra, a gente está classificando as circunstâncias. E aí a gente sabe que o inciso primeiro e o inciso segundo são de natureza subjetiva, ou seja, cada um é dono da sua. Agora, veja,
O inciso terceiro inteiro, ele é circunstância, claro, mas ele é de natureza objetiva. Então, ele é uma circunstância objetiva do crime. Ou seja, pode ou não estar presente no crime, e acaso presente, diferente. Então, atenção. E acaso presente, diferente da subjetiva, ele vai se comunicar para os coautores e partícipes. Há uma comunicabilidade desse meio de execução. Veja, por que é que se chama circunstância objetiva? O inciso terceiro. Porque não depende de juízo de valor sobre nada. Fogo é fogo aqui, é fogo em qualquer lugar do Brasil. Asfixia é a mesma em qualquer lugar do planeta. Então, veja que sempre que um parágrafo de determinado artigo trouxer meio de execução, isso é circunstância objetiva. E aí, o efeito que ela vai causar para nós no concurso de pessoas é muito diferente do efeito dos dois primeiros incisos que nós estudamos. Então, exemplo. A e B. Vou matar C. Beleza. A foi com B até o local dos fatos. Chegando lá, o que aconteceu? B, né, foi lá e amarrou C. E A queimou, né? Vou colocar assim, jogou querosene e ateou fogo. Então, veja, B simplesmente amarrou C. A jogou querosene e meteu fogo lá. Veja, o emprego de fogo. Quem que empregou o fogo sobre a vítima? A. A empregou fogo sobre a vítima. Mas veja, B sabia que o meio de execução a ser utilizado era o emprego de fogo. Então, veja, meus queridos, por uma ficção jurídica, A e B vão responder pela mesma qualificadora. Diferente das outras hipóteses, das outras duas que nós vimos, aqui não. Aqui há uma comunicabilidade dessas circunstâncias. Sempre que o meio de execução utilizado para a prática do crime é de conhecimento de todos, autor, coautor e às vezes o partícipe, quando ele está aqui, todo mundo responde pela qualificadora. Muito embora a pessoa não tenha sido a responsável por ater fogo, a pessoa não tenha sido responsável pelo esfolamento, não foi ela que enforcou, mas houve uma divisão de tarefas aqui no concurso e, portanto, essa daqui tinha conhecimento, tinha ciência do que iria ser utilizado. Então, por uma ficção jurídica, tanto A quanto B recebem a mesma capitulação. Veja que isso é completamente diferente daquilo que nós estudamos nos dois primeiros incisos, tá? Então, guardem essa informação que o inciso terceiro, né, todo ele traz circunstâncias objetivas, ok? Vinculadas aos meios de execução. Então, quem está aí acompanhando no código, na folha impressa, vai colocar aí no inciso terceiro, CO, de circunstância subjetiva, ok? Gente, já deu prazo, vamos fazer um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais!